Quando a gente observa quem são as pessoas sujeitas ao trabalho escravo, nós vamos encontrar uma grande maioria de pessoas negras, né? Então, é inevitável essa conexão entre o combate ao trabalho escravo e o combate ao racismo e o combate à desigualdade racial no mercado de trabalho brasileiro. Se a gente analisar com levantamentos, por exemplo, do IBGE, que aponta em 2014 que a população brasileira em condição de pobreza, 76% desta população atinge a população negra. Existe, lamentavelmente, também uma cultura empresarial que resiste no cumprimento da legislação trabalhista, que naturaliza que trabalhadores e trabalhadoras domésticas não tenham direitos assegurados. Vamos pensar que há muito pouco tempo atrás, gente, faz 3 anos, 2015, os trabalhadores domésticos tiveram os mesmos direitos reconhecidos por lei do que os demais. 90% do trabalho infantil doméstico ele é realizado por meninas negras. A nossa história não só se limitou à escravidão, mas também houve resistência, houve levante, houve aquilombamento e etc. Não sei porque ainda a gente não assume de uma vez que existe esse recorte racial e que a maioria ainda hoje em situação de trabalho escravo são pessoas negras. Esse levantamento de dados ele é fundamental para que a gente possa avançar nas políticas públicas, e especialmente a representatividade negra nos diferentes espaços e na televisão, porque acho que é a partir daí que a gente começa a mostrar a nossa cara e influenciar positivamente nossas crianças e toda a sociedade. Em algum momento, a Thaís Araújo procurou todos os editores de revista em São Paulo, os principais. Ela veio nos cobrar. Tá bom, vocês já colocaram o negro na capa, fizeram um monte de coisa, mas eu entro aqui e não vejo um negro aqui sentado trabalhando. Então, se a gente não fizer esse movimento, elas talvez não vão chegar até nós. E também no mundo da moda, você sabe que tem, tanto para as revistas quanto para as marcas, existe aquele estigma enraizado de que um negro vende menos, tanto para uma marca quanto para uma revista. E a Thaís Araújo foi capa da Glamour esse ano e foi a revista que mais vendeu. Eu também faço muito essa observação nos espaços que eu transito, assim, quando eu for fazer uma publicidade, quando eu for fazer determinado trabalho, e eu percebo que a minha figura simboliza muito para aquela marca. E, no entanto, toda a equipe é branca. E isso é racismo também. A gente tem que fazer um esforço assim como consumir marca. Porque é muito importante. Enfim, acho que sim. É muito importante mesmo ter no mercado de trabalho essas pessoas para que elas possam influenciar as outras. Essa falta de referência, especialmente para as crianças, e eu falo isso porque fui uma menina negra e não me via na televisão, e não me via na mídia, não me via... Não via princesa, não via as princesas, não me via via um nos livro. contos de fadas, Exato. não me via. Então, essa é uma interrogação que a pessoa negra tem desde a infância. Qual é o meu lugar nessa sociedade? Falta de representatividade e racismo estrutural são problemas que a sociedade brasileira precisa enfrentar. Não é um problema do negro, é um problema da nossa sociedade. O Estatuto da Igualdade Racial fala que toda produção, filmes, novelas, é o artigo 43, ele diz que nós, sociedade brasileira, devemos observar nessas produções artísticas, na TV, no cinema, no teatro, a representatividade negra. Nós devemos respeitar o direito dos negros terem, nos enredos, a representatividade devida, e não só a história, mas a própria produção, ou seja, a absorção dos profissionais. O que eu acho que ainda precisa mudar é as empresas verem questões tão urgentes como essa, a questão da representatividade negra, por exemplo, como uma coisa que não tem que ter um projeto ou, esse é o ano da representatividade, esse é o mês da representatividade. Acho que a gente tem que olhar para a representatividade como potência. A população negra consome, injeta 3 bilhões de reais todo ano na economia do país, e isso precisa ser visto pelas empresas. Na minha área, por exemplo, foram poucas as vezes onde eu tive a oportunidade de trabalhar ou com um diretor preto ou com uma diretora preta. Eu olho assim para o lado, vejo o Lued, vejo várias outras pessoas de Lineker,
Eu acho que a nossa geração está tendo a oportunidade de ver essas coisas, de vivenciar essas coisas, mas ainda é uma questão de sobrevivência, né? Ainda não contempla. É importante também que a gente entenda que todo esse avanço que a gente está vivendo agora, enfim, todas essas oportunidades que a gente está tendo, a visibilidade que a gente está tendo, não foi algo dado, né? A população negra construiu a riqueza material e imaterial desse país e, no entanto, ainda que maioria, a gente não goza dos mesmos direitos. A gente ainda não se vê representado. E essa geração nova é apenas mais uma geração que está dando continuidade a uma luta anterior de muitos anos, né? É impossível não discutir o racismo estrutural, é impossível não trabalhar na esteira da efetiva promoção de igualdade de oportunidades para a população negra brasileira. Essa igualdade de oportunidades, ela é um direito, né? E ela deve ser assegurada a todos e todas, a esses 54% da população que nós formamos, né, por negros e negras, né, pretos e pardos. Nós, todos, gordos, magros, altos, baixos, ricos, pobres, mulheres, homens, pessoas trans, gays, lésbicas, enfim, somos todos seres humanos, somos todos iguais. Isso deveria ser o natural. A gente tem que fazer cartilhas explicando para o ser humano, respeite o seu semelhante. Às vezes a gente cobra tanto do macro e das grandes empresas e esquece que a gente tem que começar a fazer a diferença. O quão é importante a gente se atentar ao outro. A gente precisa cada vez mais que as pessoas tenham consciência sobre seus direitos, lutem pelos seus direitos e que a gente realmente consiga realizar os nossos princípios democráticos que estão na Constituição Federal e construir uma sociedade justa com igualdade de oportunidades para todos e todas. Trazer para si a responsabilidade da reconstrução dessa história se a gente quer de fato viver num país democrático, porque enquanto não houver igualdade vai haver tensão. Eu gostaria de ler esse poema em homenagem à luta das mulheres negras, em memória de uma grande lutadora que foi Beatriz Nascimento, e aí trago em memória de muitas outras lutadoras, e Marielle Franco, especialmente. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa, em vigília atenta, vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas retêm e expulsam a vida, donde Ainás, Nizingas, Nigambelês e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá, jamais, nos olhos das fêmeas. Desculpa. Pois do nosso sangue mulher, do nosso líquido lembra disso. Em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico, pacientemente cose a rede de nossa milenar resistência. Lembrando que Luzia resistiu às chamas e nós continuaremos resistindo e avançando em direitos. Muito obrigada.